Ó, existem vários tipos de sombra. Sombra gomosa, sombra escura, sombra clara, sombra sobreposta. Veja aí no nosso canal todo tipo de sombra. Joilson de Assis. Aí tem sombra alta, sombra pequena, sombra de animal, sombra de pessoas. Então cada sombra tem um significado, tá? A sombra gomosa, ela tem poder na matéria. Ela tem poder na matéria, na mamá. De matar, inclusive. Sombras altas, geralmente, é espíritos de pobreza. Virgem Maria. Espírito de pobreza. E a sombra alta, magra, ela produz pobreza. Geralmente, as sombras pequenas, elas produzem loucura, né? Lara, lara, lara. Lara, 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 lara. As sombras... tem vários tipos de sombra, tá? Tem a assombração, que é aquela sombra que passa de repente. Ali também são trevosos, tá? Deixa eu ver qual tipo de sombra. Ele era muito grande. A sombra, pastor, muitos demônios mesmo. E eu perseguia e derrotava eles, um deles. A sombra alta está ligada a demônios hereditários de pobreza. Está ligada à pobreza, a fracasso. E geralmente aparece no meio de pedras. Sombras altas. Seriam 2,5 metros, 3 metros. Né? Aí as sombras pequenas, elas são muito violentas e têm poder na matéria de provocar acidentes, agarrar a pessoa, enforcar as pessoas. Os demônios baixinhos, né? Então, se tiver mais alguma pergunta sobre sombra, tá? Aí a sombra gomosa, ela tem poder na matéria. A gomosa é aquela, como fosse uma massa, uma sombra macenta. Aí tem vários tipos de sombra. Sombra com braço grande, então, o destaque da sombra é a área que ela vai atacar. Braços, força. Cabeça grande, cabeça. É a área que vai atacar. A sombra, ela se apresenta na área que ela vai atacar. Ok? Deixa eu ver mais aqui. Sim, sombra de animais. Aí você tem que... Geralmente a sombra de animais... Lembre-se que sombra não é só do mal não, tá? A sombra não é só do mal não. Tem sombra do bem? Tem. Eita, que mistério! Sombra do bem, pastor? Tá na briba! Tá na briba. Você dá uma olhada aí sobre tudo sobre sonhar com sombra ou ver sombras. Na maioria dos casos, a sombra é do mal. Só na maioria, tá? Mas existem sombras do bem também. Virgem Maria. Agora eu pergunto para você, aonde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia falando sobre sombra do bem? Vamos lá, vamos aprender a interpretar sonho? Vamos? Aonde é que está na Bíblia falando sobre sombra do bem? Joilson de Assis acabou de dizer que existem sombras do bem e do mal, deixando bem claro, a maioria é do mal. Sombra gomosa, sombra grande, sombra atacando, é o chamado trevosos, né? Vamos, Érica, bora! Aonde é que está na Bíblia que existe sombra do bem? Eu só acredito se tiver na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Aí canta aquela musiquinha. Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, eu quero saber. Se tá na Bíblia, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na Bíblia, quero saber. Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, eu quero saber. Se tá na Bíblia, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na Bíblia, quero saber. Eita, que eu tenho uma voz de Pavarotti, velho. Virgem Maria. Olha. Tomar um cafezinho?
Salmo 91, a sombra do Altíssimo. Exato. E também sobre Maria. A sombra do Altíssimo pousou sobre Maria. Porque sombra é quando o Espírito está com poder na matéria. Cadê a sorda, pastor? Acabou a sorda. Foi. Ih, Maria. Ouve, ó Deus. Tá na Bíblia ou não tá? Tome. Olha. Tá na briba, velho. Tá na briba. Eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Vai, vovô Chiquinho. Tá na briba. Eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Agora, o Pavarotti, Joilson Pavarotti. Tá na briba. Eu quero saber. Se tá na briba, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba, quero saber. Esse cara sabe cantar demais, velho. Agora o gatinho sim ou não? Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Esse gato é tão sabido, velho. Salmo 91 fala sobre a sombra do Altíssimo. Maria foi coberta pela sombra do Altíssimo. Está na Bíblia. Então, não é tudo que é sombra que é do demônio. O próprio Deus se transforma em sombra. Tome. Olha, mas a maioria dos sonhos e visões são realmente... dupla de três. Gatinho sim ou não, Pavarotti e Chiquinho. Olha. Lara. Então, gente, geralmente... A sombra, existem vários tipos de sombra, inclusive sombra até de luz. Epa, que é isso, velho? É uma luz sombra. Aparece azul, vermelha. Não é luz, é uma luz sombra. O mundo espiritual é muito vasto, por isso que não podemos interpretar o sonho sem detalhes. Detalhes. Deixa eu ver se o som tá bom. Sonho sem detalhes. Olha. Detalhes, deixa eu ver se o som. Olha, cadê o Chiquinho Pavarotti? Tá na briba. Chamado Trevosos. Aqui, o som tá bom, não tá? Vamos, Érica, bora. Aonde é que tá na briba que existe sombra do bem? Eu só acredito se tiver na briba. Se não tiver, eu não acredito. Então, olha, preste atenção, tá, velho? Presta atenção, meu irmão. Olha. Existem vários tipos de sombra. O tamanho da sombra e o formato da sombra. Animal também. A sombra de animal vale. Vige. Sombra de animal vale. Vige. A sombra de animal vale. Aí, geralmente, as visões são de seres trevosos, tá? Mas sabendo que quando um ser espiritual está com poder na matéria, às vezes ele fica meio em forma de sombra. Agora tem essa grande contradição aí, né? Porque geralmente a gente diz, não, a sombra é do diabo. Às vezes, depende dos detalhes, né? Por isso que os sonhos eles são necessariamente detalhistas. Porque a gente pode dizer, quem cobriu Maria não foi a sombra do Altíssimo? O próprio Salmo 91 diz que a sombra do Altíssimo te protegerá. A Bíblia também fala que a sombra da nuvem protegia Israel. Então, existem também seres espirituais que se apresentam desta forma.
Geralmente é quando eles estão prontos para agir na matéria. Quando um anjo ou um demônio, ele age na matéria, ele se materializa. E a primeira materialização é sombra, tipo fumaça. Agora, no mundo espiritual do mal, aí você vê o tamanho, a altura da sombra vale. A deformação da sombra, por exemplo, a mulher vê uma sombra que parecia uma bola, cabeça bem pequenininha, os pés bem pequenininhos, as mãos bem pequenininho. É o que? O destaque dele é nas emoções. Uma sombra com olho muito grande, então o destaque é o olho. Um braços muito grande, cabeça pequena, e então ela vai dar o destaque. Geralmente sombras são espíritos de pobreza. Elas sugam a pessoa. Ok? Tá bem explicado? Qualquer coisa me pergunta que eu tento explicar de novo, tá?